Olá pessoal, bom dia a todos, bom dia papai, bom dia mamãe, bom dia alunos e alunas. Nós estamos hoje entrando na quarta e última semana do volume 3 do nosso PET, né? Nós já vencemos 3 etapas desse PET desse mês e vamos para a última, né? Então espero que vocês estejam com as atividades em dia, né? Eu estou cobrando aqueles alunos que estão com a atividade atrasada, mas vamos colocar em dia, chegar no final de semana com toda a atividade em dia, para que eu possa preencher os relatórios e enviar para a escola, né? Como que todo mundo está ok. Certinho? Ô, gente, então vamos lá. Então estamos começando mais uma semana, né? Deus possa nos abençoar nessa semana, possa nos dar uma semana de paz, de tranquilidade, né? E de livramento, né? Durante toda essa semana agora. Então pegue seu PET na página número 11, né, na semana 4. Vocês viram aí anteriormente, eu coloquei o vídeo da professora corrigindo, né, a atividade da semana 3. Vocês viram que a atividade da semana 3 ela nem fez a correção porque a atividade era uma atividade individual. E naquele cartoon, o segredo daquele cartoon era olhar o lobo indo para a escola. Né? A escola transforma as pessoas. Ali estava a chave de toda, né? De todo o segredo do cartoon. A crítica estava em cima daquilo, né? Eu vi que muitos colegas, muitos alunos entraram conseguiram, né, sacar a ideia e fizeram a charge em cima dessa questão do lobo transformado, né, a partir da escola, né? Então eu deixei livre para que vocês pensassem o que quiser. Saiu muitas charges legais. E eu coloquei também, logo abaixo do vídeo, eu coloquei a charge original, né? Que é a original com as falas que foi, né? Quando foi desenvolvida aquela charge. Beleza? Então vamos para a semana 4. A semana 4 nós vamos continuar com leituras de imagens e narrativas visuais, né? Com as histórias em quadrinhos e tirinhas, né? Histórias em quadrinhos e tirinhas. Vocês viram que em história, na atividade de história de sexta-feira também nós trabalhamos história em quadrinhos. Hoje à tarde eu vou postar, né? Assim que os alunos acabarem de mandar para mim, eu vou postar as histórias em quadrinhos que foram desenvolvidas lá na atividade de história. Vou colocar porque também está sendo trabalhado em português, viu? Eu vou colocar aquelas que vocês desenvolveram. Eu vou postar aqui no grupo, ok? Então vamos lá. Recadinho de sempre, né, para os pais. O objetivo dessa atividade é aprender um pouco mais sobre esse gênero textual que todos gostam tanto, né? Que é as histórias em quadrinhos, né? Para a criança. Você sabe como é importante a leitura, é preciso gostar de ler. Para isso, precisamos começar a ler textos que nos agradam. Conheço um tipo de leitura que tenho certeza que você adora. São as histórias em quadrinhos. Vamos aprender um pouco mais sobre elas? Então, assim, né? Isso aí a gente já identificou em sala de aula, que vocês gostam muito, né? Eu mesmo gostava pra caramba de história em quadrinho, né? Lia muito história em quadrinho na época minha de estudante. Então vamos lá, um pouquinho mais sobre o gênero, né? A definição de história em quadrinhos, HQ. Toda vez que você vê essa abreviação HQ, histórias em quadrinhos. As HQ, ou seja, história em quadrinho, tem personagem e elenco fixos, narrativa sequencial em quadros, numa ordem de tempo, nos quais os fatos se desenrolam por meio de legendas e balões com textos pertinentes à imagem de cada quadrinho. A história pode se desenvolver numa tira ou numa página, em 2 ou várias páginas, revistas ou álbum. É óbvio que para uma história ser em quadrinhos, continuamos, ela precisa ter no mínimo 2 quadrinhos ou cenas. Então aqui já tem uma informação, né? Para ser em quadrinhos, tá no plural, tem que ser mais de um quadrinho, né? A tira diária é uma exceção, pois às vezes a história pode ser contada em um só quadrinho. Tirinha pode ser um só quadrinho, histórias em quadrinhos, 2 ou mais quadrinhos. Espaço da própria tira, mas isso não torna um cartoon, apesar da proximidade. Por que não torna um cartoon? Porque o cartoon, nós vimos que o cartoon ele tem mais uma questão de uma linguagem crítica, né? Sobre um tema atual. História em quadrinho, não. O nome já fala, é uma história que está sendo contada. Pode ser temporal, regional, política, policial, científica, social, esportiva, histórica, infantil, adulta, terror e humor. Utiliza figuras humanas perfeitas ou distorcidas, as caricaturas, os desenhos, animais humanizados, homens animalizados, bonecos, objetos, entre outros. Então aqui fala um pouco mais sobre o gênero, né? E depois
né? Tem aqui, para escrever uma história em quadrinho é preciso elaborar um roteiro, calcular quantos quadrinhos serão necessários, pensar na forma e tamanho dos quadrinhos, inventar os personagens, começar pelos balões, depois desenhar os personagens, usar somente letras maiúsculas, caprichar no final da história e colocar a palavra fim. Não esqueça do título. Fazer desenhos e frases simples, fazer a lápis, pois se algo der errado, tem como modificar. Então aqui é uma dica como criar uma história em quadrinho, né? Se você vai desenhar, vai precisar de um espaço em folha, você tem que calcular quantos quadrinhos vai colocar em determinada folha, até para os espaços ficarem iguais, né? E você tem que fazer um roteiro da história primeiro. Você vai escrever a história primeiro, depois você vai elaborar quantos quadrinhos vai precisar. Isso aqui é quando for trabalhar, né, e for fazer essa história. Então vamos lá. Atividade. Então vamos para a página 12, página 13, né? Página 13. Aquela explicação lá anterior foi na página 11 e 12. Página 13. Tipos de balões. Então, gente, vocês viram aí na explicação anterior que na história de quadrinho utiliza-se muitos balões. Mas vocês sabiam que cada formato de balão ela representa uma expressão que está sendo desenvolvida pelo personagem? Então vamos lá. Os tipos de balões. Primeiro balão, a fala do personagem, né? Olá, oi, como vai? Então você vê também o balão, a setinha ele indica da onde que a fala está saindo, né? Esse balão traçadinho, né, é o cochicho do personagem, onde ele está. Olha, cochicho. Uma fala, quando você lê, você vai ver esse formato de balão pontilhado, você vai ver que o personagem está falando baixinho, igual eu falei aqui agora. Depois nós temos esse balão formado de nuvens, né, com essas bolinhas aqui, ele indica um pensamento, né? Não é uma fala, é um pensamento do personagem, né? Nesse caso, tá o pensamento, cadê o livro? Esse outro, né, cheio de triângulos aí, é o grito do personagem, né? Socorro, ó, um grito, né, do personagem. Depois nós temos esse balão com várias setinhas, né? A fala de mais de um personagem, né? Bom dia, professor. Olha, cada setinha indica que alguém está sendo, né? Alguém está falando. Depois nós temos esse balão também em forma de pensamento, mas tem uma luzinha aqui, né? Essa luzinha indica uma ideia do personagem. Depois nós temos aqui os outros balões, né? O balão com interrogação que indica uma dúvida, com exclamação admirado, turma em forma de nuvem e pensamento, né? Aqui também em forma de nuvem com reticência, né? O personagem não consegue se expressar. E esse balão todo parecendo estar derretido aqui, né? Um personagem está choroso, está triste. E o balão com esse símbolo, né, está cantando. E esse balão todo preto, né, todo escuro, indica que o personagem está zangado. Então, a página 14, nós temos aqui uma história em quadrinhos. Você vai analisar, né, essa história em quadrinho da Mônica, né? Dá uma olhada nos balões, olha toda a cena que está sendo desenvolvida, todos os personagens que estão aparecendo, né? Olhe detalhe por detalhe para fazer a interpretação. A letra A. Quem são os personagens da história em quadrinho ao lado? Só você observar e vai ver quem são os personagens. Letra B. O que Papai Noel deu de presente para Mônica? Na história em quadrinho, Cebolinha parece feliz em seu sonho. Você concorda? Explique sua resposta. Por que Cebolinha parece estar feliz no sonho, né? E para Cebolinha, o que Papai Noel deu de presente? Observa. Por que o Papai Noel deixou este presente para Cebolinha? Tá fácil, né? Quem conhece a história da Mônica vai conseguir interpretar rapidinho esse quadrinho. 2. Você já aprendeu algo sobre as histórias em quadrinho. Agora vamos escrever uma? Veja os desenhos abaixo e crie a sua história em quadrinho. Então você vai observar o quadrinho, né? Já começa com a fala. Oi, Marcos, o que você está lendo? Então já sabemos o nome do personagem, né? Desse menininho que é Marcos. E aí você vai criar o diálogo, né? Observe toda a cena, observe o local, observe as falas que já tem da menina, né? Entenda a história e crie as falas, né? Nos balões, ok? Então, somente isso. Essa foi a nossa atividade de hoje. Terminando a atividade, envie para mim. Ok? Abraço a todos.